Boa noite, amigos do RD, amigos de Cristo. Começando hoje o capítulo número 2 do livro de João. Espero que o Senhor nos dê graça para entendermos a sua palavra e que o Espírito Santo aplique esta palavra em nós, em nossas vidas, nos dê entendimento para que possamos ouvir, entender e aplicar em nossas vidas. Mensagem poderosa da parte de Deus para as nossas vidas e continuando nossos estudos, como o irmão Manuel finalizou aí o capítulo 1 de uma forma brilhante, para a honra e glória do Senhor. Agora iniciamos o capítulo número 2 e começa com festa, começa com uma festa de casamento, as bodas. Então vamos ler o texto da palavra do Senhor. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Versículo 11 diz: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram por alguns dias. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus, iniciando o capítulo 2, dos versículos 1 até o 12. E o irmão Manuel vai estar completando do versículo 13 ao versículo 25. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, Deus, que temos o livre acesso, Pai, para lermos, para meditarmos, ó Pai, sabendo que ela é poderosa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos enche cada vez mais do Teu Espírito, Senhor, para entendermos a Tua palavra, ó Deus, pois somos limitados. Precisamos, ó Pai, daquele que nos vivificou, o Espírito Santo, aquele que a inspirou, ó Deus, aos Teus servos, para que hoje, ó Deus, nós pudéssemos ter livre acesso a ela, Senhor. Pai, nos dá a graça, Deus, de entender, Deus, a profundidade da Tua palavra e o que o Senhor quer que entendamos. Senhor, abençoa também, ó Deus, cada irmão, Deus, que está ouvindo este vídeo, para que sejam abençoados, ó Deus, poderosamente. E fala, Deus, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, o versículo número 1 diz que Jesus, que teve em Caná da Galileia, e ao terceiro dia fizeram
festa, né, uma boda, festa de casamento, né, em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Dá um ênfase aqui que a mãe de Jesus estava presente. E meus irmãos, não de forma, eu poderia dizer, casual ou algo que aconteceu por acaso. Não. A obra de Deus é perfeita e Deus nos mostra que, assim como a obra de Jesus se inicia com as bodas, a festa de casamento, assim também a história irá ter fim através de uma festa de casamento. Olha, meus irmãos, mas antes de entrar nesse ponto, é só para deixar um pouquinho mais aguçado esse desejo de entender. Nós vamos para Apocalipse, capítulo 19, versículo de 7 a 9. Mas antes, na época em que Jesus estava, era comum que se houvesse festas de casamento, e que normalmente essas festas duravam uma semana, e que o noivo e a noiva eram tidos como reis, bem tratados. Eles eram as celebridades da festa, principalmente o noivo. Mas aqui mostra que no meio dessa festa acabou aquilo que trazia alegria para a festa, que era o vinho. Mas antes disso, nós vemos que Jesus e os seus discípulos foram convidados para essa festa. E aqui mostra também que Jesus não somente constituiu o casamento lá em Gênesis, como também aprovou e participou de uma festa de casamento. Meus amigos, também nós podemos entender que aquilo que muitas pessoas dizem, seguir Jesus é uma vida triste, uma vida todo mundo engomadinho, não pode participar de uma festa, não pode... Aqui nós vemos que Jesus ele participou de forma sóbria, de forma tranquila, e participou de uma festa de casamento tranquilamente. Então, jovens que me ouvem, é preciso ter atenção para entendermos que Jesus Cristo, ele participou dessa festa e abençoou com sua presença. Mas não é somente isso. A profundidade do texto é riquíssima, que o Espírito Santo nos mostra. Meus irmãos, Jesus inicia os seus milagres para manifestação da sua glória, com uma festa de casamento, as bodas. Agora vamos para Apocalipse, versículo 19, e os versículos do 7 ao 9 diz assim: alegrem-se e alegremo-nos, e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas, oh aleluia, do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Aqui está falando do fim, quando Jesus despontará nas nuvens e buscará essa noiva, a igreja, e ele é o noivo, e terá essa festa de casamento para simbolizar o término dessa grande obra redentora que está escrito de Gênesis até Apocalipse. Então ele inicia os seus milagres, que podemos entender como sinais, tudo para a glória de Deus, como um prelúdio de tudo aquilo que iria acontecer e de como isso vai terminar. E nós vemos o versículo 8 de Apocalipse 19, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino. Aqui nós já estamos vendo como se dará a noiva, o noivo. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos.
e disse-me: escreve, bem-aventurados, mais que felizes, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém, irmãos? Então nós vemos que nós podemos observar que na Bíblia mostra essa festa de casamento entre o Cordeiro e sua igreja. Nós podemos ver também outra forma que fala de casamento, é a espera. Como essa noiva deve aguardar o seu noivo, que é as 10 virgens. A parábola que Jesus conta das 10 virgens que estão ali com o seu azeite, guardando para a chegada do noivo para essa grande festa. Mas, meus irmãos, no versículo 2 do livro de João, nós podemos ver que... Deixa eu me encontrar aqui novamente. Versículo 2 de João, capítulo 2, diz: e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Jesus e os seus discípulos foram convidados. Jesus e os seus santos foram convidados para a festa de casamento. E nós vemos no versículo 3 que Maria, ela viu que faltou vinho e foi lá falar com Jesus, dizendo: não tem vinho. Meus irmãos, Maria não pode, por ser mãe do homem Jesus, por ter sido escolhida por Deus, fazer nada além daquilo que a ela foi designado. E assim como no seu cântico, que nós vemos que ela cantou agradecida a Deus, em outro momento, aqui nós vemos isso no livro de Lucas, ela se coloca como aquilo em quem tem honra de ser, que é serva do Senhor. Se coloca na posição de serva. Então tudo aquilo que nós vemos que é ensinado a respeito de Maria deve estar de acordo com a Bíblia. Se não estiver de acordo com a Bíblia, tudo isso é heresia. Maria, ela se coloca como serva de Deus e tem Deus como seu Salvador. Ela busca a saída em Jesus. E nós vemos, meus amigos e irmãos, o que Jesus faz no versículo 4, ele diz: disse-lhe: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aqui Jesus não está falando com arrogância quando ele se trata a mulher. Não, é com respeito. Mas para que ela perceba que aquele menino que era dependente dela, ela precisa entender que ele é o filho de Deus e não simplesmente o filho carnal dela. E Jesus aqui diz e responde a Maria com autoridade, não com arrogância, mostrando que aquilo que veio fazer tem uma programação, é como se ele está cumprindo uma agenda e não vai ser cumprida por determinação de homens ou de quem quer que seja. E que também não tem nada, nem homem, nem circunstâncias, nem demônios, ou quem quer que seja, que possa impedir o seu agir. Ou também lhe aconselhar. Então nós podemos aqui ver que Jesus diz: ainda não é chegada a minha hora. É porque Cristo não está vivendo de forma, por exemplo, no acaso. Não. Existe uma programação designada para que Cristo cumpra. E quando ele diz ainda não é chegada a minha hora, é porque ele não está ali limitado ao que os homens acham que ele deve fazer ou às circunstâncias, mas às ordens do seu Pai. Então nós vemos
No versículo 5, sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Então Maria entende e orienta, aponta para aquele que realmente resolve. Ela não vê saída nela mesma, ela aponta para Jesus. Ela aponta para Jesus, ele é quem resolve. Ele é quem realmente transforma. Ele é quem realmente tem autoridade. E o versículo 6, nós vemos, meus irmãos, e estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. São vários litros de águas que cabiam dentro de cada uma daquelas talhas. Meus irmãos, as talhas para a purificação dos judeus. Nós podemos ver em Marcos capítulo 7, versículo 3, que os discípulos tinham esse costume de, quando chegar em algum lugar, e principalmente onde iam comer, lavar bem, e lavar não só uma vez, mas lavar bem as suas mãos. Tinha esse costume. A ponto de lá em Marcos, né, os versículos que eu citei, o capítulo e o versículo que eu citei, eles questionam por que os seus discípulos não fazem isso. Meus irmãos, essa mensagem aqui que Jesus mostra, nessa passagem aqui, o Espírito Santo nos mostra, é que essa lavagem que os judeus faziam, essa lavagem de mãos, essa lavagem de corpo, é uma purificação externa. É uma purificação que não transforma, ela só transforma a capa, a parte de fora. Olha, a mensagem que muda o interior. Nesse momento, ensina aos judeus que tudo que eles precisam é de serem purificados, transformados, regenerados, ou seja, precisam nascer de novo. E essa ação não é deles lavando as mãos, não é deles indo ao templo, não é deles cumprindo a lei pela metade ou exigindo que as pessoas cumpram. Mas essa ação é de Deus, pelo seu Espírito. É o Espírito Santo quem transforma o interior, como aquelas talhas cheias de água foram transformadas em vinho. O versículo 7 diz: e disse-lhes: enchei de água as talhas, e encheram-na até em cima. As talhas vazias são cheias pela ordem de Jesus. A ação de Deus é determinada para que seja preenchido, aquilo que está vazio pela ação de Deus. É como se o ser humano estivesse ali vazio. E pela ação de Deus vai se enchendo cada dia, cada momento ali dessa água. E quando vemos, por mais que esteja cheio de água, pela ordem de Deus, ainda não houve a transformação. É preciso o toque, é preciso a ação de Deus, transformando aquilo que estava parado, sem vida, sem alegria, para que aquela festa voltasse a ter alegria. Era preciso que aquela água se transformasse em vinho, para que uma vida sem alegria, para uma vida sem paz, é preciso que o Espírito toque. É preciso que o Espírito mova essa ação que é sobrenatural de Deus, da transformação. O versículo 8
nós podemos ver o testemunho de um milagre. Tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. Quando Jesus transforma, ele faz de uma forma perfeita. A ação do Espírito Santo é perfeita. E quando ele transforma, ele diz: vai, mostre, veja. Assim é o que acontece com a vida de alguém que provou essa transformação e foi transformado da água em vinho. Todos conseguem não somente ver a transformação, mas como provar essa obra poderosa de Deus na vida daquele que foi transformado. E pelo processo de santificação, o seu testemunho de vida. Aquele que roubava agora não rouba mais. Aquele que mentia agora não mente mais. Aquele que desejava as coisas do próximo agora não deseja mais. Pela ação que é divina, que é de Deus, pelo seu Espírito. Então, há um testemunho aqui. Vá lá. Mostre ao dono da festa, mostre ao mestre-sala, aquele que é responsável pela festa, para que todos vejam a ação divina para a glória de Deus. O versículo 9 diz: e logo o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala o esposo. Veja, meus irmãos, o destaque. Prova. Não sabendo de onde viera aquele vinho novo. E me faz lembrar João 3, a conversa de Jesus com Nicodemos, onde ele diz, versículo 8, que os nascidos do Espírito, o Espírito sopra onde quer, e não sabemos de onde ele vem. Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito. As pessoas vão perguntar: o que foi que aconteceu com essa pessoa? Por que ele agora age assim? É uma ação poderosa de Deus. E as pessoas conseguem provar essa transformação. O versículo 10, e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Meus irmãos, que profundidade esse versículo. O esposo é o dono da festa. O Rei dos Reis, Jesus Cristo. Aqui na simbolização dessa festa que realmente aconteceu e Jesus estava lá, é como se sinais que Jesus dá, mas que o verdadeiro noivo de toda a história, de toda a consumação é Ele. Ele é o dono da festa. Trazendo para o entendimento que o esposo é Jesus, podemos entender que toda a história, o melhor dela chegou. Jesus, o Filho de Deus, está ali. O Filho de Deus está ali. O que os profetas ansiavam ver, agora essas pessoas estão vendo. Estão provando o poder desse Deus soberano e poderoso. Meus irmãos, Jesus, ele é o noivo. Jesus é o poderoso, aquele que liberta vidas, aquele que transforma pessoas de água para o vinho, pessoas que para o mundo não têm saída, pessoas que estão sem alegria, sem contentamento, sem prazer, que são inimigos de Deus, em novas criaturas, em filhos de Deus, e Ele é o dono dessa festa. Podendo entender a profundidade desse texto, nós vemos, Ele é o esposo, nós somos a noiva como igreja. Então, nós podemos entender também que nós podemos ter Jesus na nossa vida, mas em algum momento acabar a alegria. É como aqui o destaque para acabou o vinho.
Em algum momento pode acabar essa alegria por circunstâncias e tantas outras coisas. E o que esse texto nos ensina que devemos fazer? Onde encontrar de volta a alegria? É em nós mesmos? Impossível. Antes devemos fazer como Maria, apontar para quem resolve. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele quem nos dá e enche do seu Espírito, nos dando alegria, nos dando paz para aqueles que já estão em Cristo. Meus amigos, o versículo 11, Jesus principiou assim os seus sinais, e nós temos que destacar a palavra sinais. Jesus iniciou assim. Nós temos que dar ênfase para a palavra sinais, porque são sinais que apontam para algo maior, manifestando a sua glória e vendo a autoridade de Jesus. Os seus discípulos crerão nele. Nós vemos pelas explicações do irmão Manuel que os discípulos de Jesus estão se multiplicando pelo testemunho. Mas aqui agora eles creem em Jesus, a Bíblia diz. Creem em Jesus. Oh, meus irmãos, é como a plenitude de entender: esse homem não é um homem qualquer. Ele não é simplesmente um homem. Ele só pode ser realmente aquele de quem toda a Bíblia aponta: o ungido, o Messias de Deus, o Filho unigênito, o prometido, o servo sofredor, o Cordeiro de Deus. Oh, meus irmãos. E o versículo 12 finaliza com um destaque para que Maria, junto com Jesus, partiu, mas não somente os dois, foi também os seus irmãos, a Bíblia destaca bem, e os seus discípulos. Então prova que Jesus teve irmãos por parte de mãe, quebrando e destruindo aquelas heresias que se prega de que Maria ainda hoje é virgem. A Bíblia diz o contrário. E qual o problema de Jesus ter irmãos? Nenhum. Qual o problema de Maria ter tido outros filhos? Nenhum. Nenhum. E nós vemos em outro lugar que seus próprios irmãos não acreditavam nele. E em algum momento eles passaram a crer, mas de início não. E Maria começa a entender que ele, Jesus, é o Filho de Deus e que ela não tem autoridade de intervir em nada. Mas ele tem a autoridade que recebeu do seu Pai para fazer tudo conforme ele quer. Meus irmãos, a aplicação desse texto é entender que Jesus Cristo, aonde ele chega, ele faz a diferença. Na vida que ele toca, a vida que ele chama, aquele que ele recebeu como um presente do seu Pai, ele cuida. Ele transforma, ele liberta, ele purifica. E que em algum momento faltar alegria, é nele que devemos buscar alegria. Se em algum momento nos faltar o primeiro amor, é nele que encontramos, porque é ele o autor e consumador da nossa fé. É através dele que recebemos o amor, é através dele, pelo poder do Espírito Santo, que passamos a ter paz, reconciliação com Deus.
e que aponta que tudo aquilo que ele estava ali no versículo 1, apontando que os seus sinais começam em uma festa de casamento, assim também terminará no casamento perfeito do noivo Jesus Cristo, com a sua noiva, a igreja, aqueles que nasceram de novo, e que mostra também que assim como os judeus, o povo escolhido de Deus na antiguidade, rejeitaram a luz, Jesus, eles estavam mais apegados à limpeza exterior, como aquilo que eles faziam com aquelas talhas que estavam ali vazias. Por quê? Porque a festa já estava acontecendo, então eles já tinham gastado toda a água, lavando-se a parte exterior. Mas Jesus Cristo é aquele que purifica interiormente pelo poder do Espírito Santo. Ao ouvirmos a palavra, ele gera em nós vida, pois a palavra é vida. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele, pelo poder dessa palavra, ele gera vida. Ele gera um novo nascimento. Amados amigos, meditem nesse texto, leiam novamente o versículo do 1 ao 12 e vejam que não é simplesmente a história da festa de casamento, mas a história para a qual ela aponta, que Jesus inicia com as bodas, com a festa de casamento, e vai consumar essa história também em uma festa, num grande banquete dado pelo Pai, para o casamento, para a união eterna do Rei dos Reis com o seu povo, com a igreja viva, a sua noiva. Bendito seja o nome do Senhor, por Ele ter nos chamado, nos resgatado, nos vivificado, ter nos dado vida, ter nos dado o seu Espírito e nos fazer filhos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, meus amados ouvintes. Nesse estudo, onde vemos que cada versículo é profundo e aponta para algo. Vamos orar, meus irmãos, em nome de Jesus, agradecendo a Deus por esta palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças ao meu Senhor, por tua fidelidade e bondade. Pai, em nome de Jesus, Deus, obrigado, Deus, pela